Olá, a partir de agora você acompanha o Justiça e Trabalho, um programa com informes, notícias e entrevistas da Justiça do Trabalho Potiguar. E no programa de hoje, você vê uma entrevista exclusiva com o juiz do trabalho, Cássio Oliveira Manuel. Ele nos fala sobre o trabalho doméstico numa perspectiva histórica e sobre a nova regulamentação dessa atividade trazida com a tão debatida PEC das domésticas. Logo em seguida, o Justiça e Trabalho está no ar. São novos direitos, novas obrigações, uma nova forma de se comportar na relação empregado-empregador no trabalho doméstico. Tudo isso está sendo objeto de grande discussão nas esferas dos meios jurídicos e do Congresso Nacional. Desde a formulação de proposta de emenda constitucional, a tão falada PEC das domésticas, muito se tem debatido sobre esse tema. Para falar sobre o assunto, quem está conosco aqui no nosso programa é o juiz do trabalho, também aqui do TRT do Rio Grande do Norte, Cássio Oliveira Manuel. Doutor Cássio, é uma satisfação, é um prazer recebê-lo para discutir e para debater um assunto tão importante, tão recorrente para a sociedade brasileira. Prazer é todo meu. Doutor Cássio, numa perspectiva histórica, digamos assim, se nós formos historiar o trabalho doméstico, de onde nós iniciaríamos e quais os desdobramentos históricos desse tema? Na verdade, a relação doméstica ela tem uma raiz histórica desde o momento da escravatura, né? Os primeiros trabalhos domésticos realizados nas residências das pessoas estão extremamente ligadas à relação da escrava, né? Eram as amas de leite, as pessoas que trabalhavam nas residências. Então, nessa época, não existia a relação de trabalho porque não havia o pagamento, né? Em razão da relação que havia entre as pessoas daquela época. A forma digamos assim, de organização política e social do país não permitia. Exatamente, isso, né? Mas é o marco histórico, né? Porque o conceito de empregado doméstico é aquele empregado que trabalha no lar, né? Todas as pessoas que trabalham dentro do lar, ou seja, aquelas pessoas que trabalham para o empregador que não tem objetivo de lucro. Quando o empregador não visa o lucro dentro daquela atividade e trabalha dentro do âmbito da residência, é considerado empregado doméstico. Mas a matriz histórica está aí nessa relação escravista. Depois da abolição da escravatura, a relação passou a ser uma relação de prestação de serviço, né? O Código Civil de 1916, ele tratava a regulamentação do trabalho como uma prestação de serviços. Já, né? O trabalho doméstico? Já o trabalho doméstico, como Fazia também... referência ao trabalho doméstico já? Não havia nenhum tratamento específico como Sim. Trabalho, assim como não havia para o trabalho regular, né, digamos assim. Tanto o trabalho doméstico quanto o trabalho realizado por qualquer empregado era, naquela época, em 1916, tratado no próprio Código Civil. Posteriormente, houve alguns decretos legislativos que regulamentaram a matéria, 1923, até chegar à CLT, em 1943. Com a regulamentação da CLT em 1943, há uma previsão expressa de que o trabalho doméstico não é abrangido pela CLT. Há um dispositivo na própria legislação excluindo o trabalho doméstico dessa relação. Então, Ou seja, a legislação que então, mesmo com a CLT, estava valendo o que tinha sido estabelecido para trás. Sim. Então, o doméstico ele não tinha proteção da CLT, como de fato até hoje não tem. Mesmo com toda a evolução, a consolidação das leis trabalhistas ela não se aplica diretamente aos empregados domésticos. Por falta de uma regulamentação própria e chegando à conclusão de que o empregado doméstico, em que pese o seu empregador não ser empresa, não oferir lucro, mas existe ali uma relação de emprego, havia necessidade de uma regulamentação própria. Até porque quando alguém chegava com uma ação, digamos assim, na Justiça do Trabalho, depois que a Justiça do Trabalho passou a existir no país, tinha que ter uma normatização que regulasse isso aí, que, enfim, que se desse fundamento a essas ações. Né? Sim, certamente. Por muito tempo se utilizou apenas a definição do Código Civil. Como foi necessária essa regulamentação, a partir de 1972 foi criada uma legislação própria para estabelecer
como seria regida essa relação entre empregado e empregador doméstico. Alguns direitos, naquela época, eram coincidentes aos direitos aplicados aos trabalhadores urbanos e rurais, mas não havia a identidade de características ou de direitos, tá certo? Com a regulamentação em 1972, até 1988, o único diploma legal que regulamentava o trabalho doméstico era essa lei de 72. Com a Constituição de 88, o parágrafo único do artigo 7º trouxe alguns direitos previstos no artigo 7º, que são dos direitos sociais, extensíveis ao empregado doméstico. Então, lá ficou consolidado alguns direitos que a lei de 72 não previa, foi trazido com a Constituição de 88. Houve aí, ainda em 2006, uma nova extensão de modificação de direitos, até que veio a questão da PEC das domésticas. Essa foi a evolução, então, aí foi como se deu essa evolução, até chegar à propositura dessa emenda constitucional. Sim, porque, na verdade, a sociedade brasileira ela foi evoluindo do ponto de vista sociológico. Para entender, primeiro, que a relação entre empregado e empregador doméstico não é mais como existia na época da escravatura. Existe uma série de direitos e garantias que o empregado possui e que precisa ser respeitado. E ainda assim, chegar à conclusão de que não há uma identidade entre o trabalhador urbano e rural com o trabalhador doméstico, porque a relação jurídica é diferente. Mas isso não quer dizer que não precise ter uma proteção específica a esse trabalhador. E a sociedade brasileira com certeza mudou durante todo esse tempo, ou seja, o perfil do empregador mudou, a sociedade brasileira se modernizou, as famílias passaram a ter um poder aquisitivo melhor, muitas famílias passaram a ter empregados domésticos, enfim, toda essa relação, esse perfil sociológico, esse perfil social do empregador doméstico no Brasil mudou e efetivamente também se necessitava que fosse, já em virtude até talvez do crescimento do número de empregados domésticos, se necessitava se estabelecer um parâmetro jurídico para isso aí, né? Certamente. Há que se levar em consideração o seguinte, a própria dinâmica das relações sociais mudaram nos últimos 60 anos. Você imaginar que na década de 70 as mulheres praticamente não trabalhavam. Não existia essa saída da esposa que compunha a relação familiar regular para que ela fosse ao trabalho. Então essa mudança fez com que as famílias necessitassem de alguém para assumir parte dessas tarefas domésticas. Algum outro fator contribuiu para isso, doutor Cássio? Olha, essa é uma mudança da estrutura capitalista. Então, com essa necessidade das mulheres ao trabalho, a própria aquisição dos direitos, a liberdade que foi conquistada pelas mulheres ao longo desse período, fez com que as mulheres começassem a sair para o trabalho e necessitassem de pessoas que tomassem conta da casa. Também há um fator bastante importante que muitas vezes a gente não leva em consideração, mas o doméstico, o cuidador de idoso, também é trabalhador doméstico. Então, a nossa população hoje tem uma expectativa de vida mais alongada. Pessoas idosas que chegam na chamada terceira idade e que precisam de alguém para ajudar nos afazeres domésticos. Então, o cuidador de idoso também é uma figura característica da pós-modernidade. Então, a gente verifica aí que começou a existir técnicos de enfermagem, pessoas que têm conhecimentos específicos e que trabalham no âmbito do lar e que precisava de uma regulamentação, e daí chegou-se à conclusão de que era preciso, efetivamente, ter uma normatização específica para essa matéria. E daí a necessidade de equiparação de alguns direitos que a grande massa de trabalhadores possui e que os empregados domésticos até então não tinham essa mesma garantia jurídica. Doutor Cássio, a gente vai precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com o Justiça e Trabalho.